Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém poderia. Sim, tudo bem. É que esse cabo aqui está dando problema. Esse cabinho. Vocês estão me Estou ouvindo? ouvindo bem. Tá Eu todo... estou ouvindo bem. Então tá ótimo. É que eu estou com um cabo aqui, está meio esquisito. Mas tudo bem. Então, gente, nós estamos aqui recomeçando os nossos estudos, né? Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, nesse horário das 5h20, agora, vamos iniciar o nosso estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. O nosso horário um pouquinho mais cedo agora, né? Vamos procurar ser o mais britânico possível, para que a gente possa dar conta do recado. Então, o livro é esse aqui, ó, Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos pela oportunidade de estarmos de volta, né, à Casa de Francisco de Assis, para complementarmos nossos estudos, sempre pedindo a Deus que nos proteja, que nos abençoe, que nos fortaleça, e que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, mas, acima de tudo, colocarmos a nossa boa vontade em ação, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer e evoluir. Que o Pai nos abençoe. Bem, como eu falei para vocês, nós estamos estudando o capítulo do livro que tem por título Complexos Psíquicos. Complexos Psíquicos. Nós estamos, se eu não me engano, no 11º parágrafo, que é o parágrafo 11, tá? Que começa assim: seria necessário, portanto, é o 11º capítulo. Inclusive, esse capítulo aqui eu já numerei todos os parágrafos, né? Então, quem quiser, procura aí o parágrafo 11 e você vai achar aí, não é isso mesmo? É. Seria necessário, portanto. Mas eu vou fazer o seguinte: como nós ficamos um mês e pouco parados, eu vou voltar um pouquinho, vou voltar no início, no primeiro parágrafo, vou ler um trecho aqui, tá? Do primeiro parágrafo. E aí é só para a gente fazer uma retrospectiva rápida, bem rápida. Então, vamos voltar no primeiro parágrafo, que tem por título Complexos Psíquicos. Vocês já voltaram, acredito, com umas 3 folhas, não é isso, Denise? Duas, né? As duas folhas e meias, vocês voltam ao título, o início do parágrafo, Complexos Psíquicos. Denise, lê para a gente o primeiro parágrafo. Vai lendo devagarzinho aí para a gente... Pelo ano de 1958, um parente meu, a quem nestas páginas tratarei pela inicial C, adoeceu gravemente, declarando os médicos consultados tratar-se de úlceras do duodeno. Chamada que fui do estado de Minas Gerais, onde então me encontrava, a fim de auxiliar no tratamento ao doente, logo de início constatei, por minha vez, que além da enfermidade física, muito bem diagnosticada pelos médicos, existiam ainda na pessoa de ser as influências psíquicas deletérias de 2 entidades desencarnadas sofredoras, agravando-lhe o mal, as quais eu distinguia facilmente através da vidência, detendo-se de preferência no próprio aposento particular de ser. Uma delas, com a particularidade de se deixar ver deitada no soalho, sobre uma velha esteira e um travesseiro roto e ceboso, sem fronha, e coberto com os miseráveis restos de cobertura. Tratava-se, a segunda entidade, do espírito suicida de um primo de ser, por nome Adão, o qual ingerira formicida 2 anos antes, e apesar de haver residido em outro estado da República, e nem mesmo ser muito afim com ser, agora se plantava no domicílio deste, como espírito, e era então por mim visto em desatinos pela casa, contorcendo-se em dores e sofrimentos violentos.
tais como vômitos constantes, tosse, sufocações, asfixia, aflições desesperadoras, alucinações, etc. E com tais complexos, atingindo fluidicamente o enfermo, que externava os mesmos sintomas e tinha os seus males agravados. Menezes, lê o próximo parágrafo. Médico de faculdades positivas absolutamente afirmo com espírito de suicidas, dessa vez ou nada. Sentir-se anormal no contato com as duas entidades, limitando-se à minha ação, no caso apenas ao fenômeno da vidência. No entanto, a entidade suicida. Adão foi facilmente retirado pela ação da caridade espiritual em conjunção com a terrena e encaminhada a uma sessão do grupo espírita Meimei, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Comunicando-se ostensivamente através de fenômeno de incorporação por um dos médios do grupo, apresentando todas as particularidades própria personalidade do gênero de morte que tivera, inclusive os vômitos, a tosse e a asfixia. Conquanto, médico permanecesse alheio à existência da mesma entidade e dos fatos em geral a ela relacionados, sendo aos demais vista descrita como inudências pela vidência do médico Francisco Cândido Xavier, que igualmente desconhecia a existência do suicida e os laços do parentesco entre este e si. Tudo bem. Entre mentes, a primeira entidade, que chamava Pedro, acima citada, não fora retirada, que eram dois espíritos. Um foi retirado, tratado, esclarecido, o outro não foi retirado, que é o Pedro. E continuava sendo vista por mim, frequentemente materializada. Ela costumava ver esse espírito Pedro materializado, externando singulares particularidades. Tratava-se do fantasma de um homem de cor negra, regulando 40 anos, alto e corpulento, obeso, indicando enfermidade grave, pois dir-se-ia atacado de inchação geral, como quem padecesse de grandes males renais. Os pés, muito visíveis, estavam descalços e traíam inchação impressionante. E a entidade se deixava ver muito pobremente trajada. O meu parente C, que ela foi visitar, estava doente e encarnado, residia numa casa recém-adquirida no Rio de Janeiro. Casa que fora reformada pelo anterior proprietário e que, por isso mesmo, tomara aspecto assaz agradável. Então, esse primo dela, né, esse parente dela, o C, tinha comprado uma casa, né, que tinha sido reformada. Estava bonitinha, novinha a casa. Essa casa, no entanto, fora erguida em terreno onde existira um casebre, sendo este demolido para nova construção. Então, o primo dela está doente, estava sendo, né, assediado por duas entidades. A primeira foi de um suicida, mas foi recolhido, né, que era primo dele, que morreu, né, suicida, foi tratado, foi afastado. E tinha esse outro espírito que estava lá, e que estava também trazendo um problema, né? Só que onde o doente, o C, parente da Ivone morava, era uma casa nova. Era uma casa nova, que inclusive foi reformada. Quer dizer, esse terreno tinha um casebre, esse casebre foi demolido, fizeram uma casa, essa casa, com o tempo, ficou com problemas, e aí o dono do terreno fez o quê? Reformou a casa. Só que a casa, né, tinha, lá no passado, nesse terreno, tinha um casebre, aonde esse espírito Pedro residia. E não queria sair dali. Mesmo sendo uma casa dele destruída, uma nova casa foi feita, essa nova casa foi reformada anos mais tarde, mas ele continuava lá. Tá? E é sobre isso que a gente vai dar continuidade ao estudo. Agora a gente vai voltar para o parágrafo 11,
que seria o início da aula de hoje. Eu só li esse pedacinho A gente relembrar o caso. para a gente relembrar o caso, tá? Então, o problema aqui é o espírito Pedro. O doente é o parente da Ivone C, que está encarnado. O outro espírito, Adão, já foi tratado. Mas tem o Pedro que não sai daí. Ele ainda está ligado àquele terreno, àquela casa, porque ele morava ali no casebre, que não existe mais hoje. O casebre já foi demolido. Tem uma casa nova, mas ele está lá. Então, vamos lá. Seria necessário, parágrafo 11, seria necessário, portanto, que eu, diz Ivone, instruísse ou doutrinasse aquele espírito, que é Pedro. Esse é o trabalho que ela recebeu, entre aspas, a tarefa que ela recebeu da espiritualidade do Charles. Ela tinha que evangelizar aquele espírito que estava preso àquele terreno. Não a casa nova, mas a casa antiga, que já não existia materialmente. Materialmente, ela não existia. Fluidicamente, ela existia. Fluidicamente, ela existia. Ela tinha que doutrinar. Não adiantava chegar, vou fazer um exorcismo. Não. Ela tinha que instruir ou doutrinar aquele espírito, Pedro, fazer ele ver a luz, vamos dizer assim. E ela continua aqui, sem promover nenhuma sessão mediúnica. Reparou? Porque o Adão, o outro espírito Adão, ele foi doutrinado numa reunião mediúnica, onde o Chico Xavier estava presente. Nós lemos isso. Foi lá em Uberaba. No final do segundo parágrafo, diz assim, ó, eu vou voltar só para a gente lembrar. É a terceira linha do segundo parágrafo. No entanto, a entidade suicida Adão, que era primo do ser, estava obsediando ele, foi facilmente retirada pela ação da caridade espiritual em conjunção com a terrena, encaminhada para um grupo de médios encarnados e outros desencarnados, conseguiram retirar ele dali e levaram ele para uma sessão do grupo espírita Meimei de Pedro Leopoldo, primeira casa espírita fundada por Chico. Em Pedro, não em Uberaba, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, comunicando-se ostensivamente pelo fenômeno de incorporação, esse é o Adão, né? Por um dos médios do grupo, apresentando todas as particularidades da própria personalidade e do gênero de morte que tivera, foi suicídio, inclusive os vômitos que ele tomou formicida, né? A tosse, a asfixia, conquanto o médium permanecesse alheio à existência da mesma entidade e dos fatos em geral a ela relacionados, sendo ao demais vista e descrita com minudências pela evidência do médium Franciscano Xavier. Então, Chico, lá em Pedro Leopoldo, eles receberam esse espírito lá, numa reunião mediúnica no Centro Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, onde Chico trabalhava. Tá? Informando todas as informações que a Ivone tinha ali, né? E viu, né? Exato. E ele não sabia desse parentesco nada. do Adão com o C e nem sabia que o C era parente da Ivone. Mas esse espírito Adão foi levado para uma mesa mediúnica. Foi tratado lá. No caso do Pedro, a Ivone Pereira vai ter que evangelizá-lo, mas não vai poder fazer isso, promover, como o caso Adão, levando ele para a reunião mediúnica. Ele disse, não, ele não vai para a reunião mediúnica. É você que vai conversar com ele e instruí-los. Agora a gente vai entender por quê. Por que ela não pode mandar também o Adão lá para Pedro Leopoldo? Lá tem o Chico. Não. Ele diz aqui, sem promover nenhuma sessão mediúnica, tal como no caso do suicida Guilherme. O suicida Guilherme foi aquele lá da casa de Petrópolis. Sim. Tá? Que ela encontrou o suicida aqui na casa de Petrópolis, onde ela ficou um ano, aqui, ali na Rua Barão, como é o nome daquela rua?
o Barão do Rio Branco, a casa lá, que ele era do sótão, se suicidou lá do sótão, e ela, quando estava morando lá, ela fez até uma reunião mediúnica na casa para ajudar. Não, nada disso. Aí diz aqui, seria como lecionar-lhe os rudimentos da moral do Cristo dentro do lar, como as mães zelosas aos seus filhos, moral que ele absolutamente não possuía, e da doutrina dos espíritos, que ele possuía ainda menos trabalho preparatório, quais os realizados nos centros espíritas, que possibilitasse esclarecimentos maiores no verdadeiro estado espiritual, que ele ainda não conhecia, nem podia viver, dadas as precárias condições vibratórias em que se encontrava. Então, ela tinha que fazer o quê? Uma evangelização. É uma vez que você faz evangelização infantil, estudo do evangelho, era assim que ela ia ter que doutrinar. Nada de mesa mediúnica, era na conversa. Porque parece que ele não tinha nem Não tinha conhecimento de nada de evangelho, de doutrina, ciência. de consciência de nada. Nem que tinha morrido. Nem tinha morrido. Né? Ele continuava lá na mesma No mesmo jeito que ritmo. ele estava, né? Aí diz aqui, tanto que ele diz aqui, dada por causa das precárias condições vibratórias em que se encontrava. Esse serviço, porém, seria antes realizado em corpo astral. Ela teria que estar em desdobramento. Durante transes de desdobramento e como de uso no invisível, onde o esclarecimento individual é feito naturalmente durante conversações amistosas ou em aulas para os mais afins, e não com sutilezas transcendentes, como na maioria das sessões mediúnicas terrenas. Porque numa reunião mediúnica, aí vai ter uma sutilezazinha aqui, vamos fazer uma hipnose, vamos fazer uma regressão de memória, nada disso. Ela em desdobra. Tipo assim, ao vivo e a cores. A gente está presente ao lado dele. Então, ela ia ter que entrar num transe, está desdobrada. Então, seria através de um desdobramento que ela iria dar para ele aulas de evangelho e de doutrina. Seria isso, tá? Aí ele diz aqui, e teriam que ser conversações amistosas. Não me atemorizei, diz Ivone, não fiquei com medo. Porém, pois tudo me parecia natural. E lembro-me ainda de que da primeira vez que me defrontei com a entidade, no caso Pedro, em questão, de modo a poder falar-lhe a fim de iniciar a tarefa que me fora confiada, passou-se o seguinte. Bom dia, Pedrinho. Olha o que é, ó, entendeu? O nome dele é Pedro, mas é, ó, bom dia, Pedrinho. Como tem passado você? Exclamei saudando a entidade. Ela já entrou numa certa intimidade, percebeu? É de notar que as cenas que se seguirão, diz Ivone, se desenrolavam durante a madrugada, quando já o sono magnético, ou o que quer que seja, era profundo. Ela estava no transe, em desdobramento. Estando o cérebro já descansado das impressões do dia e isento, portanto, de interferências. Então, ela já estava em repouso, descansando, já não estava mais com as preocupações do dia a dia, né? No entanto, jamais presenciei escuridão. Sentia-me, ao contrário, alumiada, como que pela claridade do plenilúnio. Plenilúnio quer dizer da lua cheia, tá? Era uma noite enluarada, o que faz supor tratar-se da luz própria do mundo invisível, visto que o fato se passava pela madrugada. Sentindo que era dia, esquecendo-me de que ali me encontrava, graças a importante fenômeno mediúnico, eu agia naturalmente e cumprimentava o habitante do além com muito humano bom dia. Na mesa mediúnica não é recomendável. Boa noite, não é recomendável. Boa noite, meu irmão. Já estudamos isso com a Terezinha Oliveira, antes de estudar com esse negócio. De boa noite, boa tarde, bom dia na reunião mediúnica, tá? Aqui não.
Aqui ela deu boa noite. Ela diz, ó, Bom dia. com muito humano, bom dia. Dando-lhe ainda diminutivo para o nome, Pedrinho, pois com efeito é hábito meu apelidar os meus amigos com diminutivo para seus nomes, o que os desencarnados de situação sofrível, pelo menos sensibiliza sempre. Mas não me atrevendo, olha aí, ó, mas não me atrevendo a tais liberdades com as entidades protetoras. Nada de Bezerrinha, entendeu? Emanuel Charles e nada disso. Nem na mesa mediúnica, né, gente? Uhum. Você chama de Pedrinho, outras, que intimidade é essa que você tem comigo? Quem deu a você a liberdade de me chamar de Pedrinho? Né? Lembra daquele outro, no livro da Terezinha Oliveira, que ela falou de atendimento, que a reunião era um atendimento espiritual, pronto-socorro espiritual. Eu falei, ele era médico. Que história de pronto-socorro espiritual é esse? Eu sou médico, nunca teve. Eu de pronto-socorro é pronto-socorro. Né? Muito obrigada. Mesa mediúnica, eu tenho esse negócio de Pedrinho, amiguinho, queridinho, bom dia, boa noite, nada disso. Nem as entidades superiores. No caso aqui, como ela ia estabelecer uma intimidade com ele, uma conversa entre amigos, aí, e ele era uma pessoa. Ela disse que ela teria que fazer o tratamento como se fosse uma mãe. Exatamente. E como era uma pessoa muito humilde, muito simples, E ela tinha o hábito ela, também. ela foi por aí, por esse caminho, né? Uhum. Aí ele diz aqui, ouvindo o cumprimento de Pedrinho, bom dia, a entidade sorriu satisfeita, tendo eu então compreendido que ela me supunha uma nova vizinha. Ela não, essa entidade, Pedro, não sabia que tinha desencarnado. Ele pensou o quê? Vai ver que é uma vizinha que mora aqui na casa ao lado da minha, né? Daquelas que lhe compravam as pobres hortaliças ou levavam pequenas dádivas que o auxiliassem a sua miséria. E respondeu sem deixar de pelejar com o amarrilho das ervilhas. Ele pensou que era alguém que queria comprar verdura, que ele vendia verduras, né? Era alguém que veio dele pobre, resolveu trazer uma erva para fazer um chá, para ele melhorar um pouquinho, né? Bom dia, Sinha. Olha como ele respondeu. Não, ele sem deixar de pelejar com o amarrinho das ervilhas. E Ele sem, estava amarrando as ele ervilhas. estava recolhendo as ervilhas Não tinha nem do pé ideia. e estava amarrando, fazendo. Ele estava fazendo o trabalho habitual dele. Não tinha outra- E ele diz para ela, bom dia, Sinha. Mulher branca. Ele era negro, ex-escravo, foi escravo, entendeu? Ele já botou lá, bom dia, Sinha. Vai-se indo com a graça de Deus. Não ando bom em nem nada. Sinha, como a senhora vê, estou cada vez pior. Eu vejo que não está muito bem mesmo, não. E trabalhando assim, porque ele estava lá colhendo, né? Quer que eu ajude a amarrar as ervilhas estacas? Você está um pouco fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa das suas condições. E assim você se cansará cada vez mais. Respondi, observando que ele gostava de sentir mártir, a fim de cativar sua confiança antes de mais nada. Ele gostava, entendeu? Que a pessoa percebesse que ele estava bem doente, necessitado. Aquelas coisas que tem gente que gosta, né? Eu vou me mostrar aqui bem caidinho, o pessoal ficar com peninha de mim, entendeu? Ele, né? Ele aceitou o oferecimento. E repare, ela não teve a preocupação de dizer assim: para com isso, meu filho, você já morreu, não tem idade de colher ervilha. Não, ela pediu a ele para. Deixa eu te ajudar a colher ervilha também. Deixa eu te ajudar a fazer o que você está fazendo, a cavar, a plantar, entendeu? Só vira ele um pouquinho para cá. Aí ele diz aqui, né? Ele aceitou o oferecimento e eu me pus a ajudá-lo no trato às queridas plantas. O que não deixava dúvidas era que as minhas próprias vibrações se conjugavam positivamente com as ondas vibratórias que dele se estendiam. E reparei, ela não tinha dúvida que as vibrações dela se conjugavam positivamente
com as ondas vibratórias que dele se distendiam. Olha a questão da afinidade, se estabeleceu aí uma afinidade, uma sintonia, tá? Uma sintonia. E eu via o terreno tal como fora no outro tempo. Então, se estabeleceu a tal sintonia que ela via a terra, o terreno, como ele era antes da casa ser demolida, como era lá do passado. Enquanto as hastes das ervilhas e as estacas de taquara, que é o tipo de bambu, né, pareciam tão sólidas ao meu contato, como se tratasse efetivamente de realizações terrenas. A tira de imbira, que é o barbante, né, de cipó, inclusive que eu ouvia estalar o ser por um de nós, sacudida para amarrá-lo aos arbustos. Então, tudo aquilo que eles estavam trabalhando, ela via perfeitamente, tudo ali, como se aquilo fosse uma grande realidade. Na realidade, era uma realidade. Era uma realidade, né? Era. Seguiu-se conversação amistosa dos dois, por assim dizer, diária, durante cerca de 2 meses. Ela ficou ali, durante 2 meses, indo na casa dele, batendo papo, estabelecendo uma amizade, uma afinidade, ajudando ele a plantar, ajudando ele a colher, tá? Para estabelecer aquela amizade. 2 meses, todos os dias durante a madrugada. Na maioria das ocasiões em que assim conversamos, não foi possível recordar integralmente o assunto de que tratávamos. Então, esse assunto dos 2 meses, tem muita coisa que se apagava. Elas não lembravam. Talvez porque não fosse importante, eram coisas do dia a dia. Ah, hoje você cuidou das galinhas, hoje vamos colher batata. Essas coisas assim, isso, ela não tinha que lembrança disso, né? Em transes como esse, as lembranças se conservam intermitentes e muita coisa se vai ao despertar do mesmo, porque não é uma coisa relevante. Só mais tarde retornam vivas as lembranças de que então foi vívido e retornam pelos canais da intuição, acionadas pelo assistente espiritual que orienta o trabalho. Lembro-me, entretanto, de que, chorando, Pedrinho se queixava amargamente de uma pessoa, um homem, que muito prejudicara, chamando frequentemente pelo nome de seu Romano, e ao qual responsabilizava pelas misérias em que se encontrava. Não raro, durante esses colóquios, essas conversas espirituais, eu me via sentada sobre um caixote velho, ao lado do meu pupilo, quer dizer, ao lado do Pedro, no quintal, ouvindo relatar os próprios infortúnios. Lembra que ela disse que ele gostava de se mostrar mártir? Enquanto, igualmente, sentado, chorava. Ele chorava e ouvia depois as lições de instrução evangélica e rudimentos da doutrina espírita. Então, ela primeiro dava tempo para ele chorar, reclamar, né? Fazer aquilo tudo. Depois que ela começava a trazer as lições para ele de evangelho, e ele disse aqui, ó, e rudimentos. Aquele basiquinho da doutrina espírita. Sobre a vida de além-túmulo, para ver se ele, entendeu? Se tocava, que ele não estava mais encarnado. Nada sem forçar. Ali, ó, ela trazia para ele, né? Aquelas lições de instrução evangélica, falando de Jesus, como é que ele nasceu, a infância dele, como ele conheceu, aquela coisa que a gente sabe, né? Como ele conheceu os discípulos e rudimentos da doutrina espírita, mas destacando essa questão da vida além túmulo. Sobre a vida, tanto ela diz aqui, de além túmulo, que eu lhe transmitia o único bálsamo que a inspiração de Charles me fornecia para lhe aliviar as amarguras. Eu lhe falava, então, da misericórdia de Deus, que não desampara o sofredor que nele confia, ou da bondade de Jesus, sempre pronto a auxiliar os necessitados.
assim levantando a esperança do seu coração e contando-lhe histórias educativas, olha as parábolas aí, ó, nas quais Jesus aparecia no esplendor da sua vida prática entre os homens, ou seja, na ação dos seus serviços junto ao próximo. É como estar trabalhando com uma criança mesmo, né? Na evangelização infantil. Pedrinho era qual criança? Pedrinho era qual criança, dispondo de pequena capacidade de entendimento para instruções mais amplas, incapaz de forças de penetração para outra forma de esclarecimento. Não adiantava querer fazer uma coisa mais elaborada para ele, que ele não ia captar. Falava-lhe das curas realizadas por Jesus, dos cegos, nos paralíticos, nos leprosos, acrescentando que aquele que tais curas fizeram outrora, quer dizer, Jesus, também certamente estenderia sobre ele, Pedrinho, sua mão protetora, a fim de permitir-lhe a cura de que tanto necessitava. Para os seus diversos fatos. Então, ela falava que Jesus havia curado os outros, né? E que, da mesma forma que ele havia curado os outros, ele curaria ele também, né? Falava das parábolas mais assimiláveis pelo seu entendimento. Vou falar em parábolas, ela tanto pode ser aplicada para essas pessoas que pouco conhecimento têm, como para aquelas que grande conhecimento têm. Porque das parábolas você vai encontrar condições, aprendizado para todas as idades. E quando eu digo idades, quer dizer nível evolutivos, tá? Porque é um ensinamento para a eternidade isso. Então ela falava, pelo seu entendimento, da ressurreição da filha de Jairo e da de Lázaro, procurando acentuar intencionalmente. Ela dava destaque quando ela falava sobre a atenção dispensada pelo mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes, sua grandeza espiritual de emissário divino, seu amor à humanidade, seus sofrimentos heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que o haviam perseguido. Então, ela chamava a atenção dele, quando ela estava falando sobre as curas, para esse tipo de coisa. E ela disse aqui, ó, procurando acentuar, quando ela falava das curas de Jesus, procurando acentuar intencionalmente, então ela dava uma ênfase na atenção dispensada pelo mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes. Repare, se você quer fazer com que uma pessoa que está com problemas aceite e compreenda Jesus, se é uma criança que nada conhece, ela fala da criança, Jesus curava, garantia doente. Então ela fala do pecador, Jesus tinha piedade dos pecadores, tipo assim, meu filho, você é um pecador, Jesus não vai abandonar você. Aos doentes, Jesus curou o leproso, entendeu? Então, ela mostrava que o ensino de Jesus, que Jesus atendia a todos, principalmente aos mais infelizes, e ele era um infeliz, né? E o perdão, sobre o perdão. Né? E aos doentes, sua grandeza espiritual de emissário divino, pecador, ele estava falando do perdão, né? Se o cara é pecador, seu amor à humanidade, seus sofrimentos, os sofrimentos de Jesus, né? Heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que o haviam perseguido. Então, ela falava, dava ênfase desses temas, para ele ver e disse assim, eu estou incluído nesse negócio, eu não estou fora disso, né? E também que ele reclamava do seu... Ele reclamava do seu... do outro irmão, né? Isso. Do homem que foi do ele, Ele teria que também fazer isso. Eu trouxe aqui um pequeno trecho desse livro, que eu disse para vocês que é um livro que a gente, no futuro, vai estudar. É As Curas de Jesus. Esse livro, As Curas de Jesus. O autor é Joaquim Bueno Neto. É um livro que a gente vai estudar, mas tem uma obra nossa, eu não me lembro bem quando está para acabar, quer dizer, vai acabar daqui a uns meses, né? E a gente vai estudar As Curas de Jesus, do Joaquim Bueno Neto. Que
Eu trouxe um trechinho que eu achei muito interessante, quando ele vai falar sobre essas curas de Jesus. Ele diz assim, o Joaquim Bueno Neto, o capítulo é capítulo 1, os fluidos e as curas, tá? Capítulo 1, os fluidos e as curas. Lá desse capítulo 1, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo nos fala desse corpo espiritual, na primeira carta aos Coríntios, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, tá? Capítulo 15, versículo 44, primeira carta aos Coríntios. Paulo nos fala desse corpo espiritual, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. É ele que modela o corpo físico, que é o nosso corpo espiritual, perispírito, e vai se transformando à medida que o espírito progride. Lembra que nós estudamos isso hoje? Está no livro dos Espíritos? Né? E é formado esse corpo espiritual com fluido espiritual. Aí depois ele vai dizer assim, deixa eu pegar aqui onde eu... É que esse fluido espiritual condensado em nosso perispírito possui qualidades terapêuticas. E parte disso pode ser transferido através do pensamento e da vontade, a fim de beneficiar alguém que esteja sofrendo. É como se carregássemos uma farmácia ambulante em nós mesmos, que é esse fluido espiritual, tá? Temos condições de doar bons fluidos espirituais a outrem que assimila essa doação. E o outro também tem que querer aceitar, porque se eu não quero, vai bater e vai voltar. É preciso, então, que assimila essa doação havendo as condições necessárias. Dessa forma, as curas espirituais, Jesus não falava, ela não estava falando das curas espirituais de Jesus para o Pedro? Dessa forma, as curas espirituais de que tanto ouvimos falar, nada mais são do que a ação dos fluidos espirituais sobre o perispírito do receptor que os absorve. Como ensinava Terezinha Oliveira no livro Iniciação ao Espiritismo, capítulo 8. Não, quem quiser anotar aí, Terezinha Oliveira, Iniciação ao Espiritismo, capítulo 8. O perispírito absorve com facilidade os fluidos externos, porque tem natureza idêntica. Quer dizer, ele também é fluídico. Então, o perispírito, quando você aplica o passe, você está aplicando o passe sobre o perispírito da criatura, né? E o perispírito vai absorver com facilidade os fluidos que estão chegando até ele, porque tem uma natureza idêntica ao fluido. Aí depois ele vai dizer assim: se alguém deseja curar e possui ou emana fluidos de boa qualidade, tendo boa vontade, pode dar a tais fluidos apreciável força de penetração. O agente terapêutico será esse fluido e a cura, o resultado das circunstâncias envolvidas. Intenção do curador, merecimento e receptividade do enfermo. Não é porque eu recebo paz, não é porque eu estou fazendo tratamento espiritual que eu vou ficar nada. Entendeu? Então, ele elenca aqui algumas questões. Primeiro, intenção do curador, do passista, do médio do passe. Ele tem que estar movido de uma grande cota de amor pelo seu próximo, não é? Eu quero ajudar verdadeiramente o meu próximo que está precisando. Mas não basta ele querer ter muito amor no coração, não basta. Tem que entra também nessa situação o merecimento de quem vai receber e a sua receptividade. Então, aquele que vai receber o passe tem que estar receptivo e ter um merecimento. Agora, pensemos juntos. E se esse doador fosse Jesus? Opa! E se o doador, quem está dando passe, quem está procurando curar,
fosse Jesus. Não é isso que a Ivone está falando para ele? Das curas que Jesus fazia? E se esse... Aí ela diz aqui, né? E se esse doador fosse Jesus? Imagine a qualidade dos fluidos que o mestre emanava. E sua intenção, sua boa vontade. Fica fácil perceber porque ele, Jesus, tinha tanta capacidade de curar, não é mesmo? Porque ela disse que o autor diz que entra em questão aí, intenção do curador. Jesus, né, ama como ninguém aqui na Terra amou, né? Boa vontade. Alguém vai duvidar da boa vontade de Jesus? Da capacidade dele de curar? Claro que não. Claro que não. Fica fácil perceber por que ele era um grande curador. Amor, boa vontade, né? Tudo isso. Assim, Jesus curava, isso aqui é importantíssimo, gente. Assim, Jesus curava não por amor à medicina ou ao magnetismo, mas para ensinar, pelo exemplo, a lei de Deus através do amor ao próximo. Ele estava dando um ensinamento. Olha como eu estou curando esse homem que é um leproso. O que será que esse homem fez para ficar leproso? Olha que eu estou curando aqui esse pecador. Mas eu não me importo que ele seja um pecador. Eu não me importo. Aí o pessoal fica assim, "Ih, nossa, aquela mulher ali, prostituta, do Jesus curou." Não é? Lembra que os discípulos mesmo diziam assim, Senhor, essa mulher, olha, céu vermelho. Jesus, ela é curada. Aí diz assim, então Jesus está mostrando o quê? Exemplo. Não me interessa se é pecador, se não é pecador. Eu o amo. Eu curo. Se tiver merecimento, ele... Se ele tiver merecimento, né? Então Jesus ia lá. Então, isso aqui, ele curava, não porque ele é amor à medicina, mas para ensinar pelo exemplo a lei de Deus através do amor ao próximo. Não é que a Ivone está querendo mostrar para Pedro? Pedro, eu sei que... Pedro, você sabe, o Pedro sabia que era um pecador, Jesus não quer saber disso. Ele vai ajudar você. Aí ela diz aqui, ó, e por que suas curas não apenas ficavam gravadas dos pacientes atendidos? As curas de Jesus não ficaram gravadas apenas nas pessoas que ele curou. Não ficou gravada apenas na mente de quem foi curado, mas das pessoas que os acompanhavam, na plateia. Ele estava ensinando, né? Entendeu? Não foi apenas os doentes que gravaram Jesus da segunda-feira, 4 horas da manhã, me curou. Não ficou gravado só na mente de quem recebeu a bênção da cura. Ficou gravado também na plateia, nos 300, nos 400, nos 12, em quem estava com Jesus, vendo, e muitas vezes assim, aquela mulher adúltera, aquela mulher isso, entendeu? Aí ele diz aqui, isso despertava reconhecimento e simpatia em todos, que nele viam um ser de poderes divinos. O pessoal dizia assim, quem será esse que até os ventos obedecem? Quem é esse aí que limpa os leprosos? Então chamava a atenção da pessoa para ele, já que ninguém jamais fora visto fazendo o que ele fazia. As curas, aqui é importantíssimo isso, não eram, portanto, foco do mestre, mas um meio pelo qual levava o evangelho às pessoas. Achei sensacional. As curas não eram foco do mestre. Foco do mestre era dizer, vou tirar a lepra desse homem, vou tirar a dor dessa mulher, vou tirar a hemorragia daquela lá, vou tirar... Não! Porque ele sabia que isso aí era transitório, que isso aí, entendeu? Eram questões da vida, do dia a dia, a doença, que a doença era um processo educativo, ele sabia. Então, o foco do mestre não era a cura, mas a cura era um meio pelo qual levava o evangelho às pessoas. Entendeu? O amo ao próximo como a ti mesmo. A cura era um meio pelo qual ele levava o evangelho às pessoas. Tá? Não era um fim em si,
mas o meio, porque através da cura ele ensinava. Eu achei extraordinário isso aqui, gente, extraordinário. Essa chamada de atenção. Por isso, a Ivone diz aqui, ó, procurando acentuar intencionalmente a atenção dispensada pelo mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes, sua grandeza espiritual de emissário divino, seu amor à humanidade, seus sofrimentos heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que haviam perseguido. Então, quando ela falava das curas, ela intencionalmente chamava atenção para o Evangelho. Para o Evangelho. Entendeu? Essa era a ideia dela. Então, ela usava as curas como meio também para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus pelos pecadores, pelas crianças, pelos doentes, né? Aí, continuando aqui com a Ivone, certa vez exclamou ele, provando que assimilava o ensinamento. Pedro, né? Pedro, depois dela sempre levar a história das curas, ele uma vez exclamou: ah, sim, se eu vivesse no tempo dele, tempo de quem? De Jesus, não é verdade que ele me curaria dessa minha doença também? Entendeu? O tempo é sempre o mesmo, Pedrinho, disse ela. O divino mestre não nos abandonou. E estou certa de que há de curar também a sua doença. A sua cura já começou, meu irmãozinho. Claro, porque ele já está assimilando o evangelho, né? E dentro, em breve, você não sentirá mais nada do que vem sofrendo, estará fortalecida e feliz para conquistar o futuro. Então, ela colocou para ele, você já está, ele já está captando, né? De outra feita, porque eu lhe apresentasse explicações sobre o fenômeno da morte, garantido que nossa alma continuaria a viver, para progredir sempre para Deus e jamais se aniquilando em paragens infernais, riu-se com alegria e declarou: gente, está vendo como o estudo do livro dos Espíritos está, entendeu? Está ligadinho aqui? Deus permita que seja assim mesmo, olha o Pedro dizendo, porque eu tenho muito medo de ir para o inferno quando morrer. As intuições que me eram fornecidas, diz a Ivone, não aconselhava a surpreendê-lo com a notícia chocante de que ele próprio já não era um homem e sim um habitante do além. Então, ela estava recebendo uma intuição do Charlie para dizer: não toca nesse assunto. Tá? Seria talvez cedo para falar que ele já tinha morrido, dado o atraso mental que permanecia e os múltiplos prejuízos daí derivados. Então, você sabe, deixa esse papo para depois. Ninguém precisa saber que já morreu. Muito menos ele. Não tem a mínima condição de encarar essa notícia. O esclarecimento, ele o receberia sobre a morte dele mais tarde, por normas naturais, no momento que lhe fosse possível gravitar para plano atmosférico menos denso que aquele em que, na realidade, estava vivendo. Então, ele não estava em condições de ouvir nada sobre esse assunto. Era um assunto que, para ele, tinha que deixar, como Deus, na prateleira. Às vezes, alguns doutrinadores têm a certa pressa para dar a tal da notícia. Mas, no caso aqui, Charles, que estava ajudando ela, ajudando a Ivone, passava para ela: não toca nesse assunto, o atraso mental dele é muito grande, se você tocar nesse assunto, isso pode trazer grandes problemas, grandes prejuízos para o trabalho que você está fazendo. Oh, desculpa. É remédio. O esclarecimento ele o receberia mais tarde, por normas naturais, no momento que lhe fosse possível.
gravitar para a planta atmosférica, porque ele ainda estava envolto em energias muito densas. E era preciso que ele se, né, desvencilhasse dessas energias densas, né? Só quando ele conseguisse se desvencilhar dessas energias densas, que ele estaria em melhores condições de compreender a verdadeira realidade. Por isso que ele diz aqui, ó, quando ele pudesse gravitar para plano atmosférico menos denso, que aquele em que, na realidade, estava vivendo, né? Então, gente, eu vou parar aqui. Olha, o próximo parágrafo é o Pedrinho gostava. Coloca aqui 25, porque é o parágrafo 25. Bota aí, 25, antes do Pedrinho. Para a semana que vem, quando a gente começar, eu vou dizer assim, ó, gente, nós vamos começar no parágrafo 25, tá bom? Então dia 10 de fevereiro. Pedrinho gostava das histórias do Evangelho. Bota aí, parágrafo 25. Eu vou procurar no meu, porque aí fica mais fácil, né, para a gente achar, já que a gente tem livros de páginas diferentes. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso que nós estudamos à noite de hoje? Não dá vontade de parar, não. Não dá vontade de parar, é verdade. Dá vontade. Mas Ivone aqui está dando uma aula, principalmente para doutrinadores. Principalmente para doutrinadores. Foi um verdadeiro atendimento fraterno, né, que ela fez. Exato, é atendimento fraterno, doutrinação, mostrando para a gente como esse trabalho é extraordinário. Gente, Extremamente delicado. delicado, né? E essa informação que ela traz de Jesus, que Jesus não está preocupado em curar, mas a cura era um meio de evangelização. E ela começou lá com o nascimento de Jesus. Era, por aí, ele não tinha condição, era uma criança, não entendia de nada. Então ela vai devagarzinho, né? Mas tudo por orientação do Charles. Ele é que orientava e tu ia ela trabalhar assim. Essa orientação não foi dela que decidiu fazer o trabalho assim, não. Até porque o Adão, o anterior, tinha sido diferente. O Charles estava orientando ela. Vamos trabalhar dessa forma. E é fantástico. Eu achei assim, maravilhoso, né? Então, quem quiser já ir comprando esse livrinho aqui, As Curas de Jesus, Joaquim Bueno Neto, vê que ele é bem didático, né? E ele vai passando as informações. Nós vamos estudar As Curas de Jesus, porque faz parte do nosso pacote de estudos, tá bom, gente? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, porque 18h30 tem a nossa palestra pública. Quem vai fazer a nossa palestra hoje é a nossa querida irmã Ana Paula Souza, né? Querida companheira nossa de trabalho, tantos anos, né? E o tema que a Ana Paula vai trazer para a gente é ingratos. Esse tema do livro Lampadário Espírita, capítulo 57. Bom, então nós estamos aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estudarmos essa obra maravilhosa dessa irmã fantástica, que é Ivone Pereira, que nos deu uma aula hoje maravilhosa de amor ao próximo, de trabalho mediúnico, de esclarecimento, de amparo, né? Nessa obra lindíssima que é a Recordações da Mediunidade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Daqui a pouco a gente se encontra na nossa reunião pública, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês.